título da mensagem de hoje é Evitando Perdas Desnecessárias. É a parte 2 da mensagem que ministramos no dia 17 de fevereiro, e que foi Pare e Olhe, Escute, Evitando Perdas Desnecessárias, parte 1. Hoje a parte 2, a gente fecha essa mensagem, Evitando Perdas Desnecessárias. Atos 27, verso 21, vou ler na NVI, está escrito assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e o que mais? E prejuízo. Vocês deveriam, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Olha o que Paulo falou, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos entender que há perdas na vida que são desnecessárias, a gente não deveria ter que passar por elas, mas muitas vezes temos que encarar, porque fomos teimosos, fomos mimados, fomos melindrosos, fomos arrogantes, orgulhosos, por vários motivos. E de uma forma bem sucinta e muito rápida, eu vou resumir o que nós ministramos aqui na semana passada. A mensagem está disponível para você que está nos assistindo e para quem está aqui também. Ela está disponível no YouTube. Ela foi ministrada no dia 17 de fevereiro de 2021, né? 17 de fevereiro. E o título dela é Pare, Olhe, Escute, Evitando Perdas Desnecessárias, parte 1. Mas de forma bem resumida, vamos ler o verso 1, só para a gente entender aqui. Vamos lá. 1. E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio. Deixa eu ler na NVI que é melhor, irmão. Vamos na NVI. Vou ler tudo na NVI aqui, o Atos. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que suprissem suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Olha aí. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias. Tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já tinha passado o jejum, por isso, que era o Yom Kippur, por isso Paulo os advertiu. O verso 10 ele diz: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, ao invés, olha isso aqui que sério, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Irmãos, prestem atenção aqui. Aquela viagem começou complicada. Paulo se levanta para tentar alertar. Paulo tenta abrir os olhos daquelas pessoas, mas eles não deram crédito. Do verso 13 ao 16, está escrito assim, ó: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta.
Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. 3 pontos, 3 lições nós aprendemos nessa primeira parte da mensagem e compartilhamos elas na semana anterior. Primeiro, esteja atento aos sinais. Já vamos colocar as 3 aqui de uma vez. Primeiro, esteja atento aos sinais. Segundo, ouça quem ouve a Deus. Primeiro, que sinais são esses? A navegação se tornou difícil, vagarosa, problemática. E não significa que toda vez que a gente tiver um problema na vida, ou que as coisas parecem que travarem, significa que é um sinal de Deus para parar. Daniel, por exemplo, ele clamou, ele orou, e demorou chegar a resposta. Quando o anjo chega, o anjo diz: olha, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a buscar Deus, a se humilhar diante de Deus, o que é? Se quebrantar, orando e jejuando, desde o primeiro dia eu fui enviado. Eu fui enviado para te trazer resposta, mas os príncipes da Pérsia, uma legião de demônios começaram a fazer guerra, a fazer frente à resposta que ia chegar até você. Então houve uma guerra entre anjos e demônios até que a sua resposta chegasse. Citamos na semana passada também Atos 5, onde Gamaliel dá um conselho. Queriam ali, prenderam os discípulos do Senhor, e Gamaliel chega e fala assim: olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já se levantaram outros homens em nome de Deus, em nome do Senhor, e fazendo alguns sinais e tal, e arrastaram multidões com eles. Mas o tempo passou e a obra deles se desfez. Ficou evidente que aquilo ali não era de Deus. Faz o seguinte: soltem esses homens, porque se o que eles estão falando, o que eles estão anunciando, se for de Deus, que a gente não seja encontrado como quem está combatendo contra Deus. Mas se for obra dos homens, isso vai se dissipar naturalmente. O que é isso? Cuidado para não entrar numa guerra, para não entrar em confronto com Deus. Consulte a Deus. Eu estou tentando fazer algo e a coisa está complicada. Deus, o que é isso aqui? Contei até do meu testemunho com a pastora, e não vou falar tudo aqui hoje, porque senão eu não entro na parte nova. Na véspera da inauguração da igreja, na véspera, quase que a gente aborta tudo, porque há um pré-diagnóstico médico, e eu falei: Deus, se esse pré-diagnóstico médico do nada surgiu na minha esposa, de aneurisma, é porque nós estamos indo contra a tua vontade, a gente para aqui. Mas se for um levante, uma tentativa do diabo de nos amedrontar, nós vamos enfrentar em teu nome. E Deus respondeu naquele dia: fui eu quem fiz isso, foi Deus quem fez isso, com todas as letras. Deus falou conosco abertamente. Então consulte a Deus, esteja atento aos sinais. Deus está abrindo meus olhos para sinais, que aquilo que eu estou tentando fazer não vem dele. Irmãos, eu vejo gente seguindo propósitos, projetos, pessoas que não tem nada consolidado em Deus, que não tem nada firmado em Deus, que não constroem algo para o reino de Deus. Quando tentam construir, a coisa acaba. Aí vai o conselho de Gamaliel: se é obra de Deus, ninguém pode impedir. Se é obra dos homens, dura só um pouquinho. Então esteja atento aos sinais. Segundo ponto, ouça quem ouve a Deus. Quando a coisa complica, Paulo, mesmo sendo um prisioneiro naquele barco, ele se levanta e ele fala, ele dá conselhos, ele dá orientações. Gente, não vamos. Mas aí entra um ponto: o capitão do barco fala para o dono do barco. O dono do barco fala: e aí? O centurião vai e pergunta para o capitão e para o dono. O capitão ou o piloto do barco e o dono dizem: não, vamos seguir que vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque o porto onde eles estavam era desconfortável. Cuidado para não tentar encontrar sempre o melhor ponto de conforto. O evangelho não é nos colocando no ponto de conforto, na verdade nos tira do ponto de conforto, mas nos leva para a glória eterna com Cristo Jesus. O evangelho fala de carregar cruz, isso não é confortável.
Não é confortável, por exemplo, assumir um compromisso com Deus e honrá-lo. Não é confortável. Sabe por quê? Porque a gente assume o compromisso e no decorrer do caminho surgem imprevistos, surgem contratempos, surgem situações e a gente vive dando desculpa. O que eu já ouvi de gente falando: não, agora eu vou pegar firme. Não, quarta-feira eu vou estar na igreja. Não, porque eu vou ler a Bíblia esse ano. Não, porque eu vou orar. Não, porque eu vou servir. Não, porque Deus me chacoalhou. E aí, meu irmão, o cara que vai tomar vergonha na cara e se posicionar em Deus e sair da zona de conforto. Não, é porque hoje eu não estou confortável. E por querer um lugar confortável, eles quase morreram. Tem gente que está esperando o quê? Mais livramento que Deus já deu? Está na hora de sair da zona de conforto mesmo. Eu lembro de um irmão muito querido que ele dizia: dói em casa, dói na igreja. Então é melhor estar na igreja. Porque na igreja pelo menos eu posso ser curado. É lógico, irmão, que para todo tem... É óbvio que tem dia que não tem como estar. Mas eu pergunto: eu estou desanimado. Melhor eu estar desanimado na igreja, porque uma palavra vem, me liberta, me levanta, me fortalece, me encoraja e eu fico animado, do que ficar em casa desanimado. Ainda assistindo um monte de porcaria na televisão que vai deixar mais deprimido ainda, ou vai dar conselho e ideia errada. Que cristianismo é esse? Que a gente procura o porto mais confortável. Não, eu procuro o porto, o lugar de pausa, o lugar de partida, de chegada mais bíblico, não mais confortável. O melhor para mim e para você é o mais bíblico e não o mais confortável. Encontrei, sabe aquela história que o pessoal falou, é verdade. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Não, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Uma igreja onde você vê, está pregando a palavra, está vivendo o Evangelho. É perfeita? Não, nenhuma igreja na terra é perfeita, nenhuma. Aqui não é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é, ninguém que está aqui dentro é perfeito. Perfeito é só Deus. Mas a gente procura ser bíblico. Procura um porto, um lugar onde você vai ser abastecido, onde você vai parar a sua embarcação, onde desce, sobe, alimenta e segue viagem bíblico. Você entra na quarta-feira, se alimenta, você descarrega algumas coisas aqui, carrega outras e segue viagem. E na sexta de novo, e no sábado jovens, e no domingo, e assim sucessivamente. Mas onde é bíblico, não onde é confortável. Eu vou num lugar que só profetiza coisa boa para mim. Cuidado. Procura só o que é confortável e não o que é bíblico. Vai acabar perdendo tudo. Vai acabar perdendo tudo. Evite perdas desnecessárias. Terceiro ponto. Cuidado com o engano da melhora. Quando Paulo deu o conselho, não vamos, vai dar ruim. Não, nós vamos. Acalmou. A coisa ficou aparentemente tranquila. É o que eu costumo chamar, você já ouviu falar, né? A melhora da morte. Quem já ouviu falar, diga eu. O pessoal está desenganado. Melhora. Melhorou. No outro dia, partiu do nada. Poxa, mas tinha melhorado ontem. Irmãos, tem muita gente que começou a lutar pelo marido porque ele estava nas drogas. Ele saiu das drogas, mas não veio para Jesus. E a gente baixou a guarda. Pela esposa, pelos filhos. Tem gente que começou a orar, a clamar a Deus, porque estava extremamente endividado e desempregado. Aí clamou a Deus, arrumou um emprego, baixou a guarda, voltou a ser infiel, ficou de qualquer jeito, mas não pagou as dívidas, e nem deu satisfação às vezes a quem deve, mas sentiu uma pequena melhora. Agora tem um salário, uma cesta básica. Não, irmãos, a obra de Deus é uma obra completa. Nós terminamos semana passada em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu não quero pequenas melhoras, eu quero obra completa na minha vida, em nome de Jesus. Mais alguém? Esse é o resumo da mensagem de quarta passada. Resumo do resumo do resumo. E agora, pastor, então já tem os 3 passos, 3 tópicos. Primeiro, esteja atento aos sinais. Segundo, ouça quem ouve a Deus. Terceiro, cuidado com o engano da melhora. Não estou falando sobre ser ingrato. Seja grato a cada pequena melhora, a cada conquista, mas não pare aí. Ficou claro? Eu não estou dizendo sobre ser pessoa murmuradora, descontente, nunca está bom. Não. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Estava desempregado e endividado, arrumei um emprego. Agora eu vou começar a colocar minhas contas em ordem. E vou continuar lutando, e vou continuar fiel, e vou continuar servindo a Deus. Poxa, obrigado Jesus, meus filhos estavam tudo perdido, agora estão trabalhando, construiu família, está uma bênção, só não está firme com Jesus ainda, mas vou continuar lutando, orando, jejuando por eles. Não é porque é honesta, é idônea, isso e aquilo, que vai para o céu.
para ir para o céu é Jesus. O único caminho que leva para o céu não é honestidade, é entregar a vida para Jesus. Quem entregou a vida para Jesus, consequentemente, vai ter que ser honesto. Porque a Bíblia diz, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Então não vamos entrar nem nesse mérito, nós estamos falando sobre salvação, é através de Jesus. Então, obra completa. Eu agradeço pela melhora, mas não paro nela, eu continuo. Ficou claro? E quais são os passos de hoje, pastor? Nós vamos para mais 4 passos e a gente finaliza essa mensagem. 4º passo, vamos para o verso 17. Atos 27, verso 17. Levantando, lançaram... Vamos pegar só que eu tinha parado no 16, né? Mas só para dar entendimento, vamos pegar o 14 aqui. Só para a gente seguir aqui a linha de raciocínio. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Lembra que tinha melhorado, tinha dado uma acalmada. Agora piorou de novo. Chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma ilha pequena chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora o quê? A carga. 4º passo, 4º tópico dessa mensagem. 4º destaque nessa mensagem: não ande sem direção. O barco ficou à deriva. Baixaram, soltaram as velas. Não, peraí, a gente o barco vai prender aqui nesses bancos de areia. Então deixa o vento levar o barco. Nós precisamos desencalhar, não pode encalhar. Tudo por causa do desespero. Aquele porto de onde partimos, onde Paulo falou, é melhor esperar aqui, é desconfortável. Eu quero chegar num lugar que é confortável, mas que não é a direção de Deus para a minha vida. Cuidado com esse desespero para querer ser o que Deus não te chamou para ser. Tem gente que já tentou na marra ser o que Deus não chamou para ser e deu ruim. E sabe o que faz? Fica só tumultuando o ambiente dos outros. Como assim? Você quer um exemplo? A pessoa trabalha dentro de um comércio. Vamos dar um exemplo aí. Fala um comércio aí, vai gente. Algum empresário aí que tem um negócio. Estética automotiva. O Leandro falou da LM, da Jeová Jireh. Aqui. O que acontece? A pessoa está trabalhando lá dentro. E está muito bem. E é um bom profissional. E vai, cresce e tal. E começa a ser honrado, se destacar. Chega uma hora que ele cisma que ele tem que ter um negócio dele. É errado você ter o seu negócio? Não, não é errado. Mas você precisa entender se é propósito de Deus para a sua vida. Aí vira e diz assim, ó Leandro, eu vou sair que eu vou montar a minha estética automotiva. O Leandro fala, tudo bem. Gente com, eu vou falar, porque gente com caráter, com mínimo de gratidão, respeito, não fala hoje, sai amanhã. Porque como é que ele vai organizar lá as coisas? Ele avisa, ó, então para poder fazer a transição, eu lembro quando fui sair da empresa que eu trabalhava, uma multinacional distribuidora de produtos veterinários, na Bayer, eu cheguei e falei, olha, Deus me chamou para o ministério, que loucura é essa? Você está bem, eu vou melhorar. Não precisa melhorar nada não, é propósito, não tem dinheiro que vai me segurar aqui. Mas e tal, eu falei, não, mas fica tranquilo. Tem uma pessoa na região que eu faço, que vocês conhecem, que saiu da empresa que trabalhava, é um bom vendedor, dá para pegar como representante comercial da região, e eu rodo pelo menos mais um mês, se precisar mais eu rodo mais, mas pelo menos um mês eu rodo com ele, para passar a região para ele, visitar todos os clientes, e tem mais, não precisa me dar uma comissão desse mês não, quando a empresa, eu era funcionário interno, e fui passar a representante da empresa, então eu não tinha mais vínculo, era autônomo. A empresa não precisava ter feito o meu acerto, podia falar para eu pedir as contas, estava me promovendo. Eles fizeram o meu acerto. Aí gratidão, aí que você vê o caráter. Eu olhei e falei assim, vocês acertaram comigo lá atrás, quando vocês não precisavam, vocês estavam me promovendo. Agora esse mês, ele está começando, ele não tem como tirar do bolso dele, vocês não vão pagar a comissão para 2 pessoas. Faz o seguinte, eu pago, e toda a venda pode comissionar ele. A despesa da viagem é minha e a comissão é dele. Eu saí de lá eles falando, a porta está aberta, se um dia você voltar e ver que não deu certo isso aí, a gente arruma uma função para você, porque as pessoas são muito boazinhas quando chegam, mas na hora de ir embora,
Aí é que a gente vê quem é quem de verdade. Aí a pessoa chega para o Leandro e diz: Leandro, eu estou indo e vou montar meu negócio. Mas assim, você precisa de quanto tempo até você treinar outra pessoa para ficar no meu lugar e tal e tal. Você já está falando com outro irmão que tem uma oficina mecânica, inclusive. E que falou, a pessoa chegou e falou assim: eu vou sair, hein? Ele falou: vai sair? É, porque eu vou mudar. No dia seguinte falou: bom, meu último dia. Falou: o quê? E como é que faz? Irmão, isso é cada dia mais comum. O egoísmo das pessoas. O egocentrismo. Aí o que acontece? O Leandro vai e fala: então tá bom, ó, é um mês aqui, a gente treina outra pessoa para o seu lugar. Aí fez, saiu bonitinho, na bênção, na paz. Aí foi lá e não deu certo. Passou 6 meses, 1 ano, viu que não dá certo. Que não é o propósito dele ser dono do negócio. É um bom profissional, mas não é um bom administrador. Não é bom relacionamento. Enfim, não tem por algum motivo. Aí ele bate lá: Leandro, você me dá uma oportunidade de novo, Leandro? Posso voltar? Leandro fala: claro que pode. Você saiu daqui bem, numa boa e tal. Não deu certo, não deu certo. Aí ele volta. Aí ao invés dele pegar e trabalhar, ele começa dentro da empresa do Leandro. Aí ele fica na porta falando: eu penso diferente, aqui tinha que fazer de outro jeito. Ô fulano, você não quer que levar seu carro lá em casa, que eu vou dar um tapinha nele? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer aquilo ali. Irmãos, infelizmente, tem muita gente que é mau caráter. E tem muita gente que ainda não abriu os olhos e não enxergou. E está forçando uma coisa que Deus já provou que não é. Aí começa só a ficar manchado. Começa só a se sujar diante de Deus e dos homens. E vem consequências. Então, nós temos que tomar cuidado. A gente não pode sair assim, sem rumo. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou insistir com algo que não é comigo, que não é de Deus para mim. Eu vou andar sem direção, eu vou forçar contra a direção de Deus. Não ande sem direção. Não navegue sem direção. Só para não dar o braço a torcer e ter que voltar no porto de onde saíram. Só para não ter a humildade de dizer: Paulo, você estava certo. Nós precisávamos ter ficado lá e nós vamos voltar agora. Não, a gente não pode parar aqui e nem voltar. Solta as velas e deixa o barco à deriva, que vai dar tudo certo. Está cheio de gente forçando coisa e achando que vai dar certo, mas vai quebrar a cara. Nós precisamos andar na direção da palavra. Qual é a direção que a palavra de Deus, não é o impulso da carne, emoção. Qual é a palavra que o Espírito de Deus está dando dentro da Bíblia? Ande nessa direção. E você pode enfrentar a tempestade que for. Jesus provou que até por cima das águas dá para andar, se for na palavra de Deus. Pedro andou, mas fora da palavra, nem dentro do barco é seguro. Olha a diferença. Dentro da palavra, até por cima das águas dá para andar, mas fora da palavra, nem dentro do barco é seguro. Cuidado para não andar na direção da sua carne, do seu ego, ou na direção de alguém que não está falando em nome do Senhor, que não é voz de Deus sobre a tua vida, que não é boca de Deus. Não ande sem direção. Nós somos livres para escolher como agir, mas somos reféns do rumo e das consequências dessas escolhas. Guarda isso. Somos livres para escolher como agir, mas reféns do rumo e das consequências dessas escolhas. Eles escolheram como agir, eles escolheram de onde partir para onde ir, mas agora eles já não tinham governo sobre o barco. Agora eles eram reféns do vento. Para onde o vento quisesse levar, levava, porque o barco estava à deriva. Não se entregue. Está cheio de gente se entregando. Eu vou me entregar à depressão. Pelo amor de Deus, quero falar isso com muito carinho, olhando para todo mundo e olhando bem firme para a câmera. Eu não estou menosprezando nenhum tipo de batalha, de dor, de conflito, principalmente guerras, batalhas emocionais. Pelo contrário, se cuide, se trate, busque a Deus e busque tratamento. Tendo feito esse parêntese, não se entregue àquilo que te ameaça, se entregue a Deus que te salva. Vou dizer de novo, não se entregue àquilo que te seduz ou que te ameaça, seja uma proposta pecaminosa ou seja uma afronta. Não se entregue ao que te seduz ou ao que te ameaça, mas se entregue a Deus. Anota isso, é para a vida.
é para a vida. Está cheio de gente se entregando ao ódio, se entregando a uma vida cheia de rancor, se entregando a uma vida cheia de ressentimentos, cheia de mágoas, frustrações, não porque quando eu tinha não sei quantos anos, não porque me fizeram mal, e se entrega aquilo. Outros entregam sua alma. A Bíblia diz em Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, verso 23, guarda o teu coração. Não entrega o teu coração a qualquer um, entrega para Deus. Não se entregue à instabilidade emocional, se entregue a Deus, se cuide. E faço mais um parênteses, alguém entrou aí desavisado no meio do caminho e não ouviu. Busque tratamento, busque se cuidar. A gente não é contra não, pelo amor de Deus. Deus deu sabedoria aos homens para cuidar. Não, eu nunca vou no psicólogo, nunca vou no psiquiatra. Constrói uma casa sem engenheiro. Ah não, para construir precisa de engenheiro, porque a casa não cai, senão a casa cai. Pois é, estrutura emocional muitas vezes também precisa de uma assistência. Precisa de acompanhamento. Deixa de ser besta. Deixa de ser religioso. Agora, procure pessoas que tenham uma visão semelhante à sua. Eu e a pastora pegamos aí umas duas, três pessoas, a gente começou a pedir. Você conhece o psicólogo cristão? Conheço. Me dá aqui os nomes. Por quê? Alguém está precisando. Fulano, ó, tem aqui, ó, psicólogo é cristão, viu? Não vai te mandar fazer bobagem, não vai te orientar errado, não. Não é errado, não. Assim como não é errado procurar um engenheiro antes de construir um prédio, um arquiteto. A gente precisa disso. Procurar alguém para fazer estética do carro, bateu, ah não, eu vou dar um jeitinho em casa, vou passar Durepox. Tomar banho. No carro você procura um profissional. Na tua alma você deixa a deriva, acorda! Quebrou, fundiu o motor do carro. Não, vamos dar um jeitinho, não vou dar jeitinho, tem que levar no mecânico. O coração está fundindo. E aí? Leva para Jesus e leva para quem pode cuidar. Não ande à deriva. Está claro isso? Não ande à deriva. Não se entregue. Não jogue a toalha. Não desista ainda. Pastor, mas eu ouvi a palavra. Agora eu estou caindo em si. Eu estou percebendo que fiz bobagem. Eu tinha que ter ouvido. Aqui ninguém tinha caído em si. Pelo menos ninguém tinha falado, né? Mas dentro de si eles deviam estar cheios ali de conflito. Ai meu Deus, bem que aquele homem falou. Será que ele estava certo? Será que não estava e tal? Aí é o orgulho de não dar o braço a torcer. E vai piorando. Irmão, tem gente que estava numa crise volume 1. Por causa de orgulho foi para o volume 10. Porque no volume 1 não teve humildade de voltar lá atrás. A Bíblia diz, lembra-te onde caíste. Lembra-te onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras. Tem gente que caiu num voto que fez e não honrou. Tem gente que caiu numa mentira que contou. Tem gente que caiu no engano, olhou nos olhos e enganou deliberadamente. Tem gente que caiu num compromisso que assumiu e não teve caráter para ir até o fim. Onde eu caí, onde você caiu. E irmãos, nós estamos sempre tropeçando em alguma coisa, ninguém é perfeito. Coisas pequenas, coisas médias ou coisas grandes. Eu preciso ir lembrando e corrigindo. Tem gente que caiu sabotando a própria vida, começa e nunca termina, nunca continua. Está na hora de decidir até o fim. Eu decidi que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu gosto de comer bem, eu gosto de comer x-tudo. Eu gosto, me julgue. Agora, eu posso comer x-tudo todo dia? Lógico que não. Cada vez mais está ficando complicado, né? O corpo está querendo me proibir de comer uma vez a cada 10 dias, 15 dias. Antes eu podia comer todo dia que dava nada, o corpo estava ali. Agora não, agora se eu comer uma vez por semana, o corpo já fala assim, vou arrebentar você na balança, a roupa você não vai caber dentro da roupa. Você vai ficar mal, vai ficar... Aí o que eu preciso me cuidar. Eu decidi. Chegou umas 2 ou 3 semanas atrás, acho que umas 3 semanas atrás, eu não tinha, naquela semana eu estava com a agenda cheia. Eu não conseguia enxergar o tempo que eu ia poder ir para a academia do prédio que eu moro, ou fazer alguma coisa. Falei, e agora, como que eu vou fazer? Aí primeiro dia eu consegui fazer, segunda. Aí terça eu vi que eu não ia conseguir, quarta eu já sabia que não ia, quinta eu já sabia que não ia, sexta não ia. Falei, caramba, eu vou perder a semana. Falei, não, quer saber? 10 horas da noite, irmão, pelo amor de Deus, não segue meus conselhos, é coisa minha. 10 horas da noite, eu peguei e saí caminhando aqui da Marechal, fui até quase o Paço Municipal e voltei, fui fazer uma caminhada. 10 e pouco da noite. Era 11h15, 11h20, eu estava para 11h30, andando. Por quê? Porque eu preciso me comprometer com aquilo que eu comecei. Eu preciso navegar na direção que Deus me deu. É para cuidar, então eu vou cuidar. É para orar, então eu vou orar. É para ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. É para perdoar, então eu vou me aplicar em todos os dias, exercitar o perdão.
Quem está entendendo? O Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje, não é possível. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos antes de ficar à deriva, antes de ficar jogado. Agora eu já não sei mais o que fazer. Sabe, a deriva, a hora que você perdeu totalmente o controle. O Espírito Santo quer te dar o governo de Deus sobre a tua vida e não andar desgovernado no mundo. Anda debaixo do governo de Deus. Anda. Verso 19, vamos lá. No terceiro dia, então no 18 paramos, no 17 eles começaram a navegar a deriva, no 18 eles começaram a lançar fora a carga. Começaram as perdas desnecessárias, era só ter ouvido Paulo. 19. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos, o quê? A armação do navio. Irmão, olha aqui para mim um instante. Quem aqui já teve que usar as próprias mãos para abrir mão de algo que você não queria abrir mão? Diga eu. É doloroso demais. Você entregar o que era precioso, o que você jamais abriria a mão, mas porque lá atrás não deu ouvidos, porque lá atrás não ficou atento aos sinais, porque lá atrás não deu crédito à direção de Deus, não ouviu quem ouve a Deus, se deixou iludir por pequenas melhoras, por gente que fala muito bem, mas não tem uma coisa sólida. Gente que apresenta uma boa propaganda, mas não construiu nada. Não construiu nada. Cuidado com as próprias mãos. Agora, eles têm que se desfazer. Eles tocam na sua perda e tem que jogar fora. Perdas desnecessárias que deveriam ter sido evitadas, ou estando atento aos sinais, ouvindo quem ouvia Deus e não se deixando enganar pela melhora. É hora de abrir os olhos enquanto é tempo, antes que a gente tenha que se desfazer daquilo que a gente não queria. Irmãos, você quer ver só? Quem aqui já passou por isso? Pastor, eu tinha um problema volume 2. Eu vou dando alguns exemplos aqui só para facilitar. E para resolver eu tinha que abrir mão de algo. Ia me doer nível 1 ia doer para resolver o problema volume 2. Eu não quis, não dou o braço a torcer. O problema virou volume 10 e me doeu volume 18. Quem já passou por isso, diga eu. Você teve que passar por uma perda e uma dor muito maior por causa do orgulho. Para não dar o braço a torcer, para não reconhecer, para não ser humilde, para não passar uma vergonha de 5 minutos, calçar a cara e dizer, sabe aquele dia, eu menti. Eu não tive coragem de falar a verdade. E agora eu estou vendo que eu estou tendo perdas desnecessárias. Era melhor ter perdido 1 do que estar perdendo 10. Era melhor ter perdido alguns meses do inverno, eles teriam que ficar parados num porto desconfortável, do que perder o barco e perder até a vida. Cuidado para não perder o que é eterno. Tem gente que teve que lidar, e todos nós temos, com perdas inevitáveis. A vida é assim. Tem perdas que são inevitáveis. Um emprego, e pode ser o emprego dos sonhos, uma hora ele pode acabar. Uma empresa pode acabar. Uma amizade. Infelizmente, não é o plano de Deus, não é o projeto de Deus, mas tem gente acabando até casamento. O projeto de Deus é o que uniu Deus, jamais separe. Mas, às vezes, está acabando o casamento. Às vezes, estão acabando alianças. E isso, às vezes, está fora do nosso controle. Não tem como, não depende de mim. Se fosse por mim, foi a pessoa que virou a cabeça, foi a pessoa que decidiu. Agora, não entregue aquilo que ainda está em tuas mãos. Tua vida com Deus continua em tuas mãos. A tua eternidade continua em tuas mãos. E o teu futuro continua aberto para ser escrito na presença de Deus, para a honra, glória e louvor do nome santo de Jesus. O que você perdeu daqui para trás não pode ser a base para perder daqui para frente. Pelo contrário, tem que servir de alerta para eu não perder mais. Existem perdas que são inevitáveis.
Irmãos, nós perdemos pessoas, nós nos separamos de pessoas a quem nós amamos. Agora tem gente que quando perde, se separa de alguém, a pessoa partiu para a eternidade. Quando partiu em Cristo, então, a gente precisa ter a gratidão de saber que aquela pessoa está salva, que ela não sente frio, dor nenhuma. Pastor, mas dói. Eu tenho pessoas que eu amo demais. Eu não amava porque o amor não acabou, continuo amando. De vez em quando eu lembro e sinto irmãos, eu não sei se é assim, eu sei que sou doido. Tem dia que eu acordo e eu sinto o cheiro da comida da minha avózinha, que já está com Jesus, que foi uma segunda mãe para mim. Eu sinto o cheiro da comida dela. Eu ouço a voz dela. Não estou ouvindo vozes não, nem vendo nada, tá? Eu estou falando que são coisas que ela está viva dentro de mim. Ela, meu avô, minha família. Mas eu não posso me deprimir agora e deixar de servir a Cristo e deixar minha vida, porque ela partiu tendo confessado Jesus. Se eu quiser vê-la, se eu amo de verdade, agora eu vou servir Jesus para poder reencontrá-la na eternidade. É muita estupidez deixar de servir a Jesus depois disso. Sabendo que Jesus salvou uma pessoa que você ama, é muita estupidez deixar de servi-lo. Desculpa. Pastor, é duro o que o senhor está falando. O discurso de Paulo era duro. Fiquem aqui, todo mundo queria ir. É duro. Mas são verdades duras ditas em amor para nos salvar de perdas desnecessárias. Ouça, dê crédito. Abra o coração. O quinto passo e importante é cuidado para não perder a esperança. Como assim, pastor? Perder a esperança. Olha o verso 20. Nós lemos até o 19, onde eles lançaram mão com as próprias mãos das coisas do navio, a armação. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por quanto tempo que diz a Bíblia? Muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós grande o quê? Tempestade. Finalmente, perdemos toda o quê? Toda o quê? Esperança de salvamento. Não perca a esperança, mas perceba que é um passo a passo. Não esteve atento aos sinais, não ouviu quem ouve a Deus, se deixou levar por pequenas melhoras e não vigiou, não continuou guerreando, andou sem direção, perde a esperança. Quem anda sem direção, o próximo passo é perder a esperança. Em que direção você está? Como assim, pastor? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o projeto de Deus com você? Qual é a palavra de Deus que pulsa no teu coração? Sabe por que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias? Porque aquela palavra é a direção para você enfrentar cada desafio e permanecer com fé, com esperança e confiando que aquele que prometeu, e você leu o que ele prometeu, é fiel e vai cumprir na tua vida. Mas quem anda sem direção perde esperança. Quem não é dirigido pela palavra perde a esperança. Dirigido por pessoas, pessoas mudam. Dirigido pela economia, a economia oscila. Dirigido pelo governo, o governo muda. Dirigido pelo clima, o clima muda. Dirigido pela palavra, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra. Quem anda sem direção vai perder a esperança na sequência. E agora, eles perderam toda a esperança de salvamento. Acabou. Mas Paulo estava lá. E Paulo era realmente muito usado por Deus. Talvez você está me assistindo, está aqui, no meio desse monte de gente que está aqui. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho coisas na minha vida que eu tinha sonhos, projetos, promessas, direções de Deus, e eu perdi toda a esperança. Eu não sou Paulo, eu sou muito pequenininho, não é falsa modéstia não, nem se compara com Paulo, não se compara. Hoje eu não vejo ninguém que dê pé para o apóstolo Paulo. Difícil arrumar um apóstolo Paulo, difícil. Mas o mesmo Cristo que Paulo anunciava é o Cristo que eu anuncio. Eles tinham Paulo lá dentro, vocês têm Rogério aqui. E eu tenho uma mensagem para encorajar você: não precisa perder a esperança, recobre o ânimo, porque há perdas que são inevitáveis, mas Deus tem propósito com a sua vida, não é o fim aqui.
Assim como Paulo estava naquele barco, eu estou aqui hoje para te encorajar a continuar. Mas nesse encorajamento vem correção, vem exortação. Olha o que diz o verso 21. Só um instante antes de eu ler o 21. Cuidado com a falta de referência na palavra. A falta de referência na palavra nos faz andar no escuro. Você vê que eles andaram vários dias sem ver o sol e sem ver a lua, tempestade. Sem ver sol e sem ver lua, tudo igual. Grandes referências, sol e a lua, irmão, são grandes referências. Agora, além de não ter firmeza na navegação, eles não dirigem o barco está se desfazendo, já perderam um monte de coisa, jogaram fora um monte de coisa. Agora até as referências, é dia, vai acalmar, olha o sol. É noite, olha a lua. Eles perderam as grandes referências. As grandes referências para onde a gente olha no nosso dia. Talvez a grande referência para você era alguém. Era uma oportunidade, era um lugar. E aquilo sumiu de diante dos seus olhos. Navegue dirigido pela palavra, porque até quando o sol não brilhar ou quando a lua não aparecer, dentro de você tem direção, a palavra de Deus. Agora quem depende do sol, da lua, quem depende de qualquer outra coisa, um dia eles não aparecem. Está claro aqui? Deu para entender? Verso 21 agora. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Na Nova Bíblia Viva está escrito assim, o verso 21. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado bons portos, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Nós precisamos reconhecer bons portos. Cada palavra que Deus nos dá é um bom porto, é um bom lugar para a gente parar, renovar as forças naquela palavra, deixar algumas coisas ali, pegar algumas coisas novas. A gente deixa aquilo que é ruim quando recebe a palavra, a gente toma aquilo que é bom. A gente renova as forças, recobra o ânimo, se alimenta e parte de novo. São bons portos. Por isso que a gente tem essa questão de temática, um tema para o ano, um propósito de oração. Por isso a gente tem temas para o mês. Esse mês, por exemplo, é mês do que mesmo? Alguém lembra? Fevereiro é mês da santificação. É uma base para mim. É um lugar de onde partir. É um lugar para onde chegar. Mês de março vai ser mudança de mentalidade, renovação de entendimento. Então, toda vez que alguma coisa acontecer, eu me lembro do meu porto, da minha base. Agora eu vou agir diferente, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu falo, penso e ajo como Cristo. Amém? Ficou clara essa questão de não abandonar bons portos? Fica na palavra. Não importa a intensidade do vento. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Quem aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Fica na palavra de Deus. Não seja seduzido e nem se deixe levar pela pressão. Fica na palavra. Verso 22, seguindo aqui na NVI. Mas agora, já que vocês saíram e tudo isso aconteceu e ninguém comeu, né? Nada. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. Estou aqui para dizer para você hoje mesmo que Paulo, tenha coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Precisava perder o navio? Não, mas agora se forem teimosos vão perder o navio também. Perceba que perdas desnecessárias são níveis que vão aumentando. Se tivessem ficado onde Paulo mandou, não perderiam tudo que estava dentro do barco e nem o barco. Saíram, agora vão ter que perder o barco, mas não vão perder a vida. Se forem teimosos, perdem também a vida. Um abismo chama o outro. Gente teimosa, gente orgulhosa, gente arrogante, que não ouve quem ouve a Deus, que não está atento aos sinais de Deus, que se ilude por pequenas melhoras, que não dá crédito à direção de Deus e anda sem direção, que anda sem esperança porque não é dirigido por Deus, vai perder mais do que imaginava. Veja que é um passo a passo. Paulo diz, ninguém vai perder a vida, mas vocês precisam me ouvir agora. O que vocês não fizeram lá no início, façam
agora ouça a Deus. Ouça, volte a ouvir a Deus. Verso 22, para eu citar aqui o sexto tópico. 23, né? 22 eu já li. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Paulo manda eles terem coragem, porque o anjo veio e falou para ele: não tenha medo. Sabe por quê? Ninguém dá o que não tem. Paulo naquela noite anterior ele recebeu encorajamento. O que ele deu? Coragem. A quem nós estamos ouvindo? Nós vamos ouvir aquilo que a pessoa recebeu de Deus ou do mundo, ou da carne dela. Cuidado. Paulo ouviu de Deus e compartilhou. Agora a pergunta é: o que a gente está recebendo de Deus? Para quem que a gente está passando? Não é para ser egoísta não. É porto. Alguém parou perto de você, você solta uma palavra. Você solta um testemunho. Pastor, mas eu estou na maior crise da minha vida. E você não vai falar agora então o seu testemunho no momento você vai citar a palavra. Pastor, eu acabei de vencer a crise, agora você cita a palavra e o testemunho. Ficou claro? Porque tem momentos da vida que a gente está enfrentando uma luta, uma crise tão grande que a gente se acha indigno de falar a palavra e de testemunhar para alguém. Não. Até estar na pior crise da nossa vida é uma palavra. Como assim? Meu irmão, olha o que está acontecendo com a minha vida. Está destruindo tudo, mas eu estou firme com Jesus, isso é testemunho. Não larguei minha fé não. Poxa, mas você perdeu isso, aquilo lá está dando errado. Mas eu não perdi Jesus, eu sou de Jesus. E quando tudo isso terminar, é igual o Jó. A vida dele está arrebentada, ninguém se compara à história de Jó. Aí o que ele fala? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que coisa linda. O homem está leproso, perdeu os filhos, perdeu os bens, a mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Os 3 amigos vieram, estão descendo a linha nele, julgando, o resto foi tudo embora. E ele diz: mas o meu Redentor vive, quero ver alguém matar Deus. Pronto. Olha o nível que Jó foi, irmão. Quando talvez você diga assim: pastor, estou enfrentando a maior crise da minha vida, não dá para falar nada para ninguém. Então joga para Deus. Fala: o meu Deus é poderoso, o meu Deus venceu a morte, o meu Deus venceu a cruz, a minha confiança está nele, derruba ele. Quero ver, não consegue. Eu sei que o meu Redentor vive. Você está morrendo, mas o meu Redentor vive. Ele vai me ressuscitar no último dia. E eu fecho os olhos aqui, abro os olhos na eternidade. Você está perdendo tal coisa, mas não estou perdendo a minha comunhão com Deus. Você está perdendo tudo, não estou perdendo aquilo que é eterno, aquilo que ninguém pode tirar. Nosso coração tem que estar no reino. Paulo está encorajando. Paulo está preso. Paulo está sob ameaça. Você vai ver agora a ameaça chegando na sequência. E Paulo está vivendo a mesma tempestade que todo mundo. A diferença é que dentro de Paulo tem uma direção, a palavra que Deus deu a ele. Irmãos, o que vai fazer diferença na nossa vida é a palavra que está pulsando dentro de nós. É a palavra que está guiando a nossa vida. Está claro até aqui? Vamos seguir, eu parei no 24. 24. Então, o que Paulo falou aqui? Não tenha medo, é preciso que você... Eu li até o 23, agora o 24. O que o anjo falou para Paulo? Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Em outras palavras, o anjo disse assim: Paulo, tem um propósito com você, e porque você está nesse barco, Deus deu a graça de todo mundo ser salvo por causa de você. Cuidado para não entrar no barco de quem vai morrer, de quem está navegando para a destruição. Entra no barco de quem Deus está preservando a vida. Entra no barco de quem está em aliança com Deus. Entra e traga para o seu barco. Aí a gente poderia falar do Jonas. O capitão do barco vende uma passagem para um homem que está andando em rebeldia com Deus, debaixo de maldição. E quase todo mundo morre por causa daquilo. Aqui eles foram teimosos, mas no barco eles tinham alguém que estava servindo a Deus. E por causa desse alguém, todo mundo foi salvo. Irmãos, eu creio que por causa de mim e de você, por causa da nossa fé em Jesus, a nossa família e muita gente ainda vai ser alcançada, salva e liberta para a glória de Deus em nome de Jesus. E mesmo que a gente não esteja vendo nenhuma melhora até então. Porque Paulo até aqui não está vendo nenhuma melhora, ninguém está vendo nada. Eles não veem sol, não vê lua, não vê terra, não vê nada. Só vê perda, 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 perda. Mas dentro de Paulo, há um coração aberto para se conectar com Deus. Nos dias mais difíceis da tua vida, mantenha o coração aberto para se conectar com Deus. E nos dias mais felizes, mantenha os lábios abertos para adorar a Deus. Essa é forte.
nos dias mais difíceis da tua vida, mantenha o coração aberto para se conectar com Deus. E nos dias mais felizes, mantenha os lábios abertos para adorar e glorificar a Deus. Anota isso, que isso é para a vida, essa é para aquelas... Não esquecer. Paulo, a coisa está pegando, o coração dele está aberto, conectadíssimo com Deus. Conectado. O anjo vem e diz, ninguém vai se perder. 6º tópico da mensagem: esteja atento a novas oportunidades. Como assim, pastor, novas oportunidades? Que oportunidade é essa? Lembra que nós lemos no verso 21, Paulo falando daquilo que ele já tinha dito no começo lá da viagem. No verso 12, Paulo falou disso, se eu não me engano. Olha aqui acho que é o verso 12 mesmo, né? O verso 10 e o 12, na verdade. Olha o 10 que Paulo falou: senhores, veja que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a vossa vida. Não, é só o 10 mesmo. O 12 é a sequência, eles não quiseram ouvir. Paulo já tinha avisado antes deles saírem. Eles deram ouvidos? Não. Agora que está quase tudo lascado, Paulo se levantou de novo, segunda vez, o mesmo Paulo, dizendo, gente, Deus falou algo comigo, nós vamos perder tudo aqui, mas a vida vai ser preservada de todo mundo, ninguém vai morrer. Não seja estúpido de cometer o mesmo erro 2 vezes, esteja atento, põe lá para mim, a novas oportunidades. Não fica se martirizando, pastor, eu tive uma oportunidade há 3 anos atrás, eu tive uma oportunidade há 10 anos atrás, eu tive uma oportunidade há 1 ano, há 6 meses, não adianta. Você consegue voltar no tempo? Não dava para eles desfazerem o que tinha sido feito. O que dava era para começar a ouvir Paulo dali para frente. Pastor, se eu tivesse conhecimento de Deus que eu tenho hoje, um monte de erros eu teria evitado na minha vida. Quem? Diga glória a Deus. Bacana, então evita os próximos, porque os anteriores não dá para evitar. Alguns você vai ter que se consertar, outros não tem o que fazer, já foi. Agora esteja atento, porque há novas oportunidades, as misericórdias do Senhor não têm fim, são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Hoje, Deus está levantando uma palavra diante de mim e de você, para evitar perdas desnecessárias. As perdas desnecessárias que tivemos ao longo da vida, já foram. Agora daqui para frente, eu não quero mais viver isso. Amém? Vamos seguir para a gente finalizar. O verso 25 e 26, olha que lindo isso aqui. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito, homem de fé. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Ilha é destino final? Não, sabe o que é ilha? Ilha fala de socorro. Ilha fala de um livramento momentâneo. Não é ponto de chegada. Ilha é mais ou menos como aquela pequena melhora. Você vai passar por lá, se reorganizar e seguir. Irmãos, às vezes Deus providencia algumas ilhas para a gente, algumas gotas de esperança, alguns momentos, e até pessoas às vezes são ilhas. No momento mais difícil da tua vida, Deus coloca uma pessoa perto de você para lhe ajudar. Passado aquele tempo, aquela pessoa segue a vida dela e não está mais perto para te ajudar. Por quê? Está na hora de você seguir viagem. Quem está entendendo? Mas em todo tempo eu preciso continuar ouvindo Jesus. Ilha é um socorro momentâneo. A pessoa está desempregada, tem formação, e ela está buscando, mas aí surge uma oportunidade de emprego. Não, porque o meu diploma, não, no momento eu vou abraçar isso aqui, é uma ilha, é um socorro momentâneo. Daqui a pouco eu vou navegar para aquilo que é o meu destino, para o meu negócio, para o meu sonho, para o meu empreendimento, para o meu projeto. Agora, ilha não é relacionamento sentimental não, viu? Deixa eu ficar com essas minas até que eu arrumo que eu vou casar. Por enquanto eu vou pegar umas ilhas, estou na palavra do pastor, é isso aí pastor, gostei. Eu vou ficando com algumas ilhas até que eu chego no meu porto. Satanás, sai daí em nome de Jesus. Ilha é socorro. É aquele refrigério. Tá? Alguns momentos da vida a gente recebe isso de Deus. Valoriza os pequenos livramentos e bênçãos e os pequenos sinais. Vamos seguir 27. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificavam que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros, olha isso aqui gente, pelo amor de Deus. Os marinheiros baixaram barcos salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa.
Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Os mesmos endemoniados, encapetados, miseráveis, que aconselharam o centurião, quando Paulo disse: a viagem vai ser ruim, não vamos. Aí foram ouvir o capitão, piloto do navio, dono do barco. Eles: vamos embora, vamos que vamos, meu barco é bom, a gente sabe, a gente é bom nisso. Os mesmos, quando viram que eles iam se arrebentar, começaram a descer o barquinho. Sabe aqueles botes salva-vida? Desceram. Estão lá descendo, desce o bote. Para que está descendo o bote? Não, para a gente poder soltar a âncora lá embaixo. O Espírito de Deus mostrou para Paulo. Paulo tem discernimento. Homem de Deus, mulher de Deus tem discernimento. Mentira, eles vão entrar nesse barquinho aí e vão fugir. E se não tiver piloto no barco, se já está difícil com piloto, imagina sem piloto. Sabe o que é isso aí? Gente boa que encosta em você, te dá um monte de conselho contra a palavra, contra a direção de Deus, tira você da igreja, bagunça a tua cabeça, e quando a casa cai são os primeiros a pular fora do teu barco. Já viu isso acontecer? A pessoa dá conselho. A hora que o circo pega fogo, ela foge. A pessoa te influencia, ela incendeia. Irmãos, o que eu já vi, agora em março, faz 20 anos que eu vivo em tempo integral no ministério. O que eu já vi de gente que fica dentro da igreja, influencia um monte de gente, o outro desvia e sai, e ele continua. A hora que o bicho pega, ele sai. A hora que o bicho está pegando, ele é o primeiro a procurar: pastor, a Gabi, pastor, a Gabi do irmão Amaro, da irmã Edna, já tem uns negócios, mas foi a pessoa que incendiou o coração da Gabi. Mas ela é a primeira a pular fora do barco e vir se fazer de coitadinha, de vítima. Sai fora de gente assim, desperta. Gente assim vai te levar para o fundo do mar. Desperta. E também não seja assim. Não seja você ou eu endemoniado que vai fazer isso. Ficou claro aqui? O pessoal que dava conselhos agora, ó, rapando fora. Agora para a gente, realmente, graças a Deus, chegar aqui na parte final, 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. A autoridade do homem de Deus. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Irmão, quando você for usado por Deus para ajudar alguém, dá glória a Deus. Eu pego no pé de quem está perto de mim, para olhar para as pessoas e dizer: Deus te abençoe. Tem vergonha de falar de Deus? Que cristão é esse? A glória de Deus, que Deus abençoe a todos. Aí ele diz aqui, ó, tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Seja um abençoador, seja um motivador de pessoas, sempre na palavra. Reparta o pão. 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Agora terminou de lascar tudo. Olha agora o Satanás em pessoa. 42. Os soldados resolveram fazer o quê? Matar os presos, para impedir que alguns deles, o quê? Fugissem jogando-se ao mar. Esse é o plano do diabo. Para de ouvir o diabo. Como assim, pastor? O diabo não quer dar prazer para ninguém não. Sabe o que ele quer fazer? Ele não quer dar liberdade para ninguém não. Ele mata. Aqueles soldados olharam e falaram assim: se a gente perder meia dúzia de prisioneiros aqui, não, faz o seguinte, mata todo mundo que a gente não perde ninguém. Olha que estupidez. O diabo não quer dar liberdade para ninguém. O diabo não quer dar prazer para ninguém. O que ele quer é matar pessoas, escravizar pessoas. Pecado não dá prazer para ninguém, é morte. E agora os soldados estão olhando e falando assim: vocês não vão ter liberdade não. A gente mata, eu perco vocês, mas não deixo vocês livres. Essa é a vontade do diabo. Eu mato ele, mas não deixo ele ser liberto. Ele pode até não me servir mais, mas então ele vai morrer. Abre o olho. Sai fora disso. Soldados preferiam matar as pessoas do que correr o risco de algum deles fugir. E gente, isso aqui é muito, muito sério.
muito sério. E aqueles soldados estão dizendo assim, mais ou menos, eu perco para a morte, mas não dou liberdade. Tem gente que é assim. Tem gente que prefere morrer do que libertar o próprio coração, do que perdoar alguém. Eu morro, aquela pessoa morre, mas eu não perdoo. Eu não vou deixar aquela pessoa livre. Até quando isso? Perco para a morte, mas não dou liberdade. Dê liberdade ao teu coração. Não deixa o diabo falar mais. Dê liberdade à tua família, dê liberdade ao Espírito de Deus. Não se entregue à morte, hoje é dia de vida. E agora, último tópico, 39. Quando amanheceu, não reconheceram. Não, 39 não, eu já li. 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Final do verso. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. O que Paulo disse? O anjo falou que ninguém vai se perder. Põe o 7º tópico, que é onde a gente finaliza. Todos se salvaram. A palavra de Deus não falha. Creia na palavra, mesmo que pareça loucura. A nossa maior segurança está em Deus. Vou dizer de novo e encerro. Creia na palavra, mesmo que pareça loucura. A nossa maior segurança está em Deus. Quem crê, dá glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.